Vamos lá agora. O poder do jejum coletivo, tá? Eu sei que a maioria de vocês entende o que é jejum, talvez uma grande maioria pratica o jejum individual, né? Mas Deus tem nos direcionado para vivermos nessa casa um jejum coletivo, né? Que nós coloquemos o mesmo propósito diante do Senhor, que nós estejamos lutando e batalhando no mundo espiritual, no mesmo sentido, porque eu sei que nós vamos além do que nós podemos ir no individual, quando a gente entende isso e entramos no jejum coletivo. Amém, igreja? A palavra base para que nós vamos falar aqui está lá em Esdras, capítulo 21, versículo 23, está ali no telão já, no Data Show, e é somente esses 3 versículos que é a base, só para a gente falar sobre o poder do jejum coletivo, tá? Ali diz assim, Esdras capítulo 8, versículo 21. Ali junto ao canal de Ava, proclamei um jejum a fim de nos humilhar, para que nos humilhássemos diante do nosso Deus e lhe pedíssemos uma viagem segura para nós e nossos filhos, com todos os nossos bens. Olha, Isaac deu glória a Deus ali agora, viu? Tive vergonha de pedir soldados e cavaleiros ao rei para nos protegerem dos inimigos na estrada, pois tínhamos dito ao rei: a mão bondosa do nosso Deus está sobre todos os que o buscam, mas o seu poder e a sua ira são contra todos que os abandonam. Versículo 23. Por isso jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Vamos repetir o versículo 23, amada igreja. E por isso amém. Deixa eu paradinho um pouquinho aí, Caio. Deixa eu explicar um pouquinho o contexto dessa história rapidamente. Esdras, gente, ele foi no tempo do exílio babilônico. Esdras, nesse tempo aqui, foi no tempo que o povo de Deus, os judeus, ficaram 70 anos no exílio babilônico, como prisioneiros de guerra, ficaram lá por 70 anos, e nessa época que Esdras está saindo aqui com esse povo, foi na época que o rei fez um decreto, liberando o povo de Deus para voltar para a sua terra natal, que estava a mais de 500 quilômetros da onde eles estavam. Então a viagem era muito longa, a viagem era muito perigosa, e era uma multidão de gente que estava voltando do exílio, foram liberadas do exílio, e eles foram liberados com ouro, com prata, com posses. Entrou lá o rei e abençoou o povo de Deus e devolveu para eles grande parte dos tesouros que eles tinham levado para a Babilônia. Então por isso que Esdras, um dos que estava ali liderando esse povo também, ele fez esse propósito diante do Senhor e fez esse jejum coletivo com aqueles que estavam ali ao seu lado, declarando, pedindo ao Senhor segurança, que os guardasse, que os protegesse e que os levasse em paz, porque a caminhada seria muito longa até Jerusalém para a reconstrução do templo que tinha sido destruído. Amém? Não é a história que a gente vai se prender, a gente vai se prender no jejum coletivo e na resposta do Senhor. Buscamos ao Senhor e Ele nos atendeu. Então é só uma base para que nós queremos declarar sobre vocês nesse jejum. Nós vamos declarar da palavra de Deus, daquilo que nós temos base na palavra de Deus, para que vocês entendam isso, para que desça o coração de vocês e que nós possamos viver uma nova fase na nossa igreja, um novo mover de Deus na nossa igreja, que nós possamos viver uma nova estação na nossa igreja. Deus já tem me incomodado para estarmos orando juntos, ainda não consegui, mas nós vamos chegar lá em nome de Jesus. Quem sabe vai ser destravado nesse jejum dessa semana que vem. Nós vamos gostar tanto que nós vamos manter isso aqui por algum tempo, em nome de Jesus. Eu sonho com isso, porque aí sim vai ter muitas e muitas e muitas Ana Júlias aqui em cima. Amém, queridos? Então, primeiro aí, o poder do jejum coletivo. Muda isso, cara. Tudo que eu vou falar está aí, gente. Quando jejuamos juntos, nós somos levados à concentração da nossa atenção. Quando nós jejuamos juntos, nós somos levados à concentração da nossa atenção. Jesus, entenda uma coisa: o jejum, gente, não muda Deus. Deus já é perfeito. Amém? Por que nós precisamos jejuar? Para você que nunca fez, que não entende ou que fica em dúvida, entenda uma coisa: Deus é imutável.
O jejum mortifica a minha carne, muda a minha vida, me dá sensibilidade, me dá fome de Deus, me dá desejo de Deus, me dá sensibilidade às coisas de Deus. O jejum muda a minha vida, não Deus. Deus é imutável, Deus já é perfeito, lindo, bom, justo, fiel. Amém, amados? Então entenda uma coisa: quem vai ser mudado? Somos nós, né? Nós vamos ser melhorados. Amém? Nós vamos dizer não a muitas coisas que ainda nós praticamos, que nós falamos, que nós fazemos ou que nós pensamos. Quando a gente jejua, gente, a gente mortifica a carne. Quem já teve experiência dessa forma? Então vocês imaginam, quando a gente jejua, já é uma bênção. Imagine uma igreja com 80% ao menos entendendo esse direcionamento. Mas pastor, estamos juntos. Eu sei que não é fácil, mas é isso mesmo, gente, né? É o mínimo que a gente pode fazer, né, para conhecer mais ao nosso Deus, a bondade, a graça, a fidelidade do nosso Deus. Amém? E outra coisa, nós não vamos fazer por barganha, né? Tem pessoas que só jejuam quando a coisa está feia. Gente, nós temos que jejuar porque eu quero uma intimidade maior com Deus. Eu quero jejuar, gente, não porque Ele pode fazer, mas porque Ele já fez na minha vida. Ele já é digno de eu sacrificar um pouquinho, de eu ficar aí até meio-dia, de eu ficar até as 4 horas, de eu não comer carne, de eu não tomar um refrigerante por uma semana, qual nós vamos propor aqui para vocês. Gente, Ele já é digno. Não é porque Ele vai fazer, o que Ele vai fazer é a consequência, mas é porque Ele já fez. Amém? Amém. E é isso. O motivo claro é: atenda às necessidades de todos. Queridos, e no jejum coletivo não há distrações com os próprios interesses, porque em jejum coletivo a gente fica ali olhando para nós mesmos, para o nosso mundo, para a nossa casa, né? É uma bênção, claro que é uma bênção. Eu quero te incentivar você a continuar fazendo isso. É errado? Claro que não, está certinho. Mas hoje nós estamos propondo e vamos propor para vocês algo maior. Mas queremos que você levante a cabeça e veja uma igreja, e veja irmãos, e veja uma família, e veja uma cidade que precisa ainda ser alcançada. Nós precisamos avançar nessa cidade. E tem coisas, gente, que é oração e jejum. Eu falei com os irmãos aí, nós tivemos uma aula de seitas e heresias na integração essa semana. Eu falei, irmãos, tem muitas das vezes não são palavras. A gente primeiro tem que quebrar na oração e o jejum por aquelas vidas que estão cegas espiritualmente de tal forma que ela não aceita nem conversar, né? Então essa cidade aqui tem muitas seitas heréticas, e nós vamos quebrar isso no jejum em nome do Senhor Jesus, e nós vamos avançar nessa cidade. Amém, queridos? Então, essa referência em Filipenses capítulo 2, versículo 3, está escrito assim, ó: não faças nada por ambição, ou egoísta, ou vaidade, mas humildemente consideremos os outros superiores a nós mesmos, ou a si mesmo, depende de alguma versão. Então Filipenses capítulo 2, versículo 3, fala assim, para a gente olhar o nosso irmão, não fica olhando só a minha necessidade, né? Vamos olhar dos irmãos, vamos olhar da igreja, vamos olhar da cidade, vamos olhar quantas coisas ruins acontecem aqui em Peruíbe, né? Vamos olhar, gente, um pouco mais além, vamos levantar essa cabeça, vamos ampliar nossa visão. Então vamos fazer um jejum coletivo direcionado para o avanço da nossa igreja e, consequentemente, as bênçãos do Senhor sobre nossas casas. Amém? Então Filipenses 2 e 3 fala isso, para que nós não façamos por ambição ou com egoísmo só para a gente. Não, gente, vamos interceder uns pelos outros no jejum e oração. Vamos colocar a vida uns dos outros, né, na presença do nosso Senhor. Agora vocês imaginam a força do mundo espiritual que isso tem, né? Vocês precisam orar por nós, os pastores dessa casa. Vocês têm que tirar um meio-dia de jejum, ora por nossas vidas, para que Deus nos dê sabedoria, Deus nos dê saúde, Deus nos dê renovo, né? Nós somos carentes, somos humanos, né? Somos carentes da intercessão, da oração e da cobertura da igreja por nós. Amém, queridos? E todos os líderes de vocês aí, tem o Ivonete, tem o Daniel, tem o Iverton, tem a Nath, né? Tem os meninos do Psyu ali, as meninas do Psyu, tá ali as meninas do Psyu, né? Fazer coraçãozinho para elas, uma glória e uma Cleusa, glória a Deus. Ali minha mulher não fica nem com ciúme, né? Esse coraçãozinho para elas, não fica com ciúme não, né? Ela sabe que é amor de Deus isso. Gente, então é isso. Aprendemos que se o poder de Deus, gente, isso é incrível. Aprendemos que o poder de Deus existe na concordância. Quem for rápido endereço, olha a Bíblia nessa referência. Mateus capítulo 18, versículo 18. Mateus é simplesinho de achar, quem está com a Bíblia corre aí. Mateus capítulo 18, versículo 18. É forte isso aí, o poder do jejum coletivo, da concordância na oração.
Amém? Mateus 18 diz assim: tudo que vocês ligarem na terra, é isso que está escrito aí, não? Terá sido ligado no céu. E tudo que vocês, está escrito vocês ou está escrito você? Tem um S, então é vocês, é coletivo. E tudo que vocês desligarem na terra, terá sido desligado nos céus. Então, gente, o poder do jejum e oração coletiva é incrível diante do Senhor. Já pensou se quase todos nós, se não todos, Deus dê graça a vocês, se acreditarem nisso? Imagine a força que nós teremos, orando no mesmo sentido, jejuando, mortificando a nossa carne por um período. Gente, vai ser incrível o que Deus vai fazer na nossa igreja, na nossa cidade, nas nossas casas. Eu estou crendo nisso. Amém, queridos? Porque isso é vida, gente. Isso é vida. O jejum coletivo potencializa a nossa fé, Caribe. Muda aí pra gente. Eu não usei essa referência que está aí, porque 8:22 nós já lemos. O jejum coletivo potencializa a nossa fé, traz ousadia e fé para nós. Eu usei aqui até um lugar diferente, quem está em Mateus ainda, Mateus capítulo 17, versículo 20, fala assim: se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, Mateus capítulo 17, versículo 20, eu estou falando. Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, dirão a esse monte: passa daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Mas esta espécie de demônios de casta só sai com oração e jejum. Jesus aqui é o próprio Jesus que está ensinando aos seus discípulos sobre uma criança que estava possessa, e os discípulos não conseguiram que ela fosse liberta. Mateus capítulo 17, versículo 20. Então, quando a gente jejuma, gente, misturado com a oração, é a mesma coisa que colocar gasolina e riscar fogo. Junta duas coisas muito poderosas em Deus, em nome de Jesus, gente, e acontecem coisas extraordinárias. Nós somos revestidos de autoridade e de poder de Deus. Então, enquanto você está orando pela nossa cidade, você está recebendo revestimento de autoridade de Deus. Tanto é que o próprio Jesus ensina os seus discípulos que caça legião de demônios que só sai com oração e jejum. Então, gente, se Jesus está falando, nós temos base bíblica para fazer isso. E nós fazemos tão pouco, né? Ou se fazemos no individual. Eu acredito que tem muitas pessoas que praticam isso aqui, porque entendem isso, mas nós vamos no coletivo, tá bom? A fé e a loucura são realidades muito próximas e às vezes se confundem, né? Porque Deus escolheu, né? Eu coloquei também aqui um versículo sobre essa fala. Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios. E Deus escolheu para o que o mundo é fraqueza, para envergonhar os fortes. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27 e 28. Se você chegar na tua casa e tiver lá uma pessoa que não conhece a palavra, que não conhece a Jesus, que não teve um encontro com Jesus, você vai falar assim: olha, eu vou ficar o dia inteiro sem comer. Olha, eu não vou ficar uma semana sem comer carne, né? Ele vai falar: você pirou o cabeção, né? Não vai entender, porque as coisas de Deus para o mundo é loucura, queridos. Mas o que importa é que você crê na palavra. O que importa é que você quer viver uma porção maior em Deus. O que importa é que nós temos uma cidade para ganhar para Jesus. O que importa é que Deus precisa levantar nessa casa mais anajúrias para fazer a diferença nessa cidade. Amém? O que importa é que Deus vai te levantar como líder para nós colocar mais células nessa cidade. Amém? E Deus vai levantar mais adoradores. Andressa está cantando ainda com playback. Nós temos aqui bateria, nós temos um violão lindo, novo, o melhor que tem aí, moderno. Nós temos aí já bateria e violão. Deus precisa levantar músicos nessa casa. Amém? Então, queridos, nós vamos romper isso. Grandes avivamentos ao longo da história, tá aí, foram patrocinados por muita oração e jejum coletivo. Grandes avivamentos, amados. Se nós formos falar aqui, nós vamos longe falando disso, né? Não dá tempo. Mas quando eu vi essa frase, já me veio no meu coração. Sabe quem foi? A Esther. Quem falou? Alguém falou Esther? Eu vi Esther na voz de mulher. Na hora que eu li essa frase, me veio no coração na hora. A Esther, né? Quantos conhecem a história de Esther aqui, da rainha Esther? Amém, gente?
Rainha Esther estava para ser, todos os judeus daquela província do rei Assuero estavam para serem mortos, já tinha data marcada, já tinha sido um decreto assinado, já tinha sido uma sentença feita para todos os judeus serem mortos. E a rainha Esther era uma judia, ela também era do povo de Deus. Só que o rei Assuero não sabia, foi armada uma situação, porque o inimigo ele é perito em armar situações. E quando os judeus souberam que tal dia eles iam ser todos executados, a Esther já era rainha, mas tinha um porém. Eu não vou abrir a Bíblia por causa do tempo, e eu sei que a maioria conhece a história, mas havia um porém: ninguém poderia entrar na presença do rei se não fosse chamada. Qualquer um que adentrasse na presença do rei sem ser chamado poderia ser morto, a não ser que o rei estendesse o cetro para a pessoa. Então era um risco. Mesmo ela sendo rainha, já fazia meses que ela não era chamada à presença do rei, mas só que o decreto já estava para ser cumprido. Então já estava chegando a data que todo o povo judeu ia ser morto, porque já havia um decreto para acontecer. Amém, queridos? E o que a rainha Esther fez? Está lá no livro de Esther, capítulo 4, versículo 15 e 16. Eu não marquei aqui, eu vou ter que abrir a Bíblia. Quem for rápido, endereço: Esther, capítulo 4, versículo 15 e 16. Eu já abri aqui, olha só. Então Esther mandou essa resposta a Mardoqueu, que é o primo dela que a criou: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e as minhas criadas jejuaremos como vocês. Amém, queridos? Então Esther, diante dessa situação, sabendo que ela não poderia entrar na presença do rei, que ela poderia ser morta, a não ser que o rei estendesse o cetro para ela, ela mandou mensagem para todo o seu povo para jejuar em quantos dias? E 3 noites, para não comerem nem beberem. Então isso, o que é isso, gente? Isso é base para o nosso jejum coletivo. Isso aqui é a palavra de Deus. O que nós estamos propondo e vamos propor para vocês é base bíblica. E tem um monte de lugar mais. Nós temos Daniel, que também fez um jejum extraordinário e teve vitórias, né? Esther, principalmente, através disso aqui, gente, Deus mudou todo o cativeiro. É muito linda a história de Esther. Eu quero incentivar vocês a lerem. Como lição, são 10 capítulos só. É uma história maravilhosa. Juliana, você gosta de história? Depois eu quero que você me conte a história de Esther, viu? São 10 capítulos. Eu lembrei que você gosta de história, você gosta de ler livros. Leia o melhor livro de todos, a história da rainha Esther. É linda demais. Queridos, resumindo, o resultado desse jejum coletivo, sabe qual foi? Ela entrou na presença do rei, e quando ela se deparou, o rei viu ela e se derreteu inteiro, estendeu o cetro e falou: mulher, queres o que queres, que até metade do reino te darei. Foi isso? Foi isso, queridos? Pede o que queres, porque até metade do reino te darei. Queridos, isso é resultado do jejum coletivo. Ela foi lá pronta para viver aquilo que Deus tinha para ela viver, mas ela foi uma vida consagrada diante do Senhor. Amém? Final do livro de Esther. Então, por vir, Juliano, eu quero que você leia depois o final do livro. O inimigo tinha preparado uma forca de mais de 20 metros para enforcar o primo que criou Esther, que Esther para ele era como um filho, chamado Mardocai. E Deus inverteu toda a situação, e Deus inverteu todo o laço que o inimigo preparou, e Deus inverteu toda a armadilha, toda a arapuca, tudo aquilo que foi preparado para o povo de Deus. O Senhor reverteu, porque a palavra diz que por um caminho veio o inimigo ao nosso respeito, mas por 7 caminhos ele fugirá diante de nós. Amém? O Senhor fala que Ele é a nossa torre forte, que Ele é o nosso lugar de refúgio, que Ele é a nossa fortaleza. Amém, queridos? E quando nós entendemos isso, e quando nós colocamos a nossa vida no altar de Deus, como esse povo aqui deixou para nós escrito como testemunho para a experiência nossa, falando assim: esse aqui é a chave da vitória, e nós vamos viver esse jejum coletivo. Amém? E eu acredito que o cetro do rei vai ser estendido ao nosso favor e não ali.
Eu acredito que nós temos base bíblica para isso. Quando você estiver em oração a Deus, você fala: Senhor, eu estou aqui mortificando a minha carne, Senhor. Estendo o cetro ao meu favor, estendo o teu cetro em direção da minha casa. Senhor, liberta meu esposo, liberta meu filho. Senhor, vai buscar minha filha lá nas baladas. Queridos, abra a porta, Senhor. Abra a porta sobre a minha casa. Queridos, quando nós estivermos na presença do Senhor, o cetro do Senhor vai ser estendido em respostas. Não porque Ele precisa, porque nós vamos estar posicionados, porque Ele é o mesmo. Amém? Aleluias. Eu creio nisso, Daniel. Grandes avivamentos ao longo da história foram patrocinados por muita oração e jejum. Queridos, finalizando quase, o jejum gera o quê? Um grande impacto no povo de Deus. O que acontece? Está aí, ó. O Senhor atende a sua oração. Um clamor coletivo gera um impacto coletivo. Uma experiência dessa torna-se um memorial. A igreja demonstrou amor pela Bíblia e pelo Senhor. A igreja deu uma nova vida de comunhão com Deus. A igreja está aberta ao Espírito Santo. Amém, queridos? Olha quantas coisas boas vai acontecer conosco como igreja nesse jejum coletivo. Vocês podem aplaudir a Jesus? Jejum coletivo, amados, tem que ter o quê? Propósito coletivo. Esse propósito que eu vou falar aqui, nós vamos postar nas células, tá? Para vocês não esquecerem, porque nós vamos viver isso aqui. Amém? Primeira coisa, nós vamos estar jejuando pelos nossos encontros com Deus. Vocês não têm dimensão e nem ideia de como é a logística, como que é a organização, né, Daniel? Daniel já foi como encontrista e já participou também para servir ali, né, Daniel? Você sabe que o negócio é pegado, é corrido, gente. No mundo espiritual e no mundo físico é batalha, né, Daniel? É batalha. Então, assim, e o encontro com Deus é nessa semana que vem. Então, nós vamos estar cobrindo os nossos irmãos que vão, as famílias dele que vão, os que vão ministrar, servir naquele lugar. Então, vamos colocar isso nesse jejum coletivo, porque eu creio que eles vão vir de lá revestidos, eles vão vir de lá transformados, melhorados. Vai ser um divisor de águas na vida dos nossos encontristas, amém? E olha, e a partir de hoje, todo encontro com Deus que nós formos fazer nessa casa, nós vamos fazer uma semana de jejum por eles. É o primeiro de muitos que vai acontecer, amém? Quem quiser entrar, venha conosco, mas se não vier, nós vamos sozinhos, pastor. Você está junto comigo, né? A gente jejum, até o jejum a gente faz junto, gente. Quando não toma café, ninguém toma, né? Não tem nada, ó, tem mais um que vai comigo ali, glória a Deus, amém, amados? Nós vamos pôr o quê? O encontro com Deus. Jejum e oração coletiva, nós vamos pôr o que, gente? Avanço dessa igreja na cidade de Peruíbe. Quantos acreditam que no jejum nós vamos quebrar cadeias nessa cidade? Através desse jejum nós vamos romper essas portas. Não vai ter cadeiras vazias aqui, porque haverá libertação. Haverá libertação, sim, porque Jesus vai libertar esse povo aí, em nome do Senhor. Toda cegueira espiritual, toda prisão na mente, no coração dessas pessoas, amém? Então nós vamos colocar isso, gente, como propósito desse jejum coletivo, amém? Não adianta ter pressa que está chovendo forte, ninguém vai embora agora, eu posso demorar. Avanço da nossa igreja nessa cidade, amados. Salvação, salvação. Cadê as visitas? Vamos ser usados para convidar, gente, com graça de Deus. Deus vai nos dar sabedoria enquanto está jejuando. Deus está te capacitando para você ser uma extensão dele nessa cidade. Quando você convidar, a pessoa já vai receber o impacto da graça de Deus na tua vida e vai vir para essa casa aqui. Nós não temos aqui visitantes não crentes, temos aqui uns irmãos, mas já servem ao Senhor, glória a Deus por isso. Mas tem muita gente aí que não conhece a Jesus ainda e precisa que você faça um convite com graça de Deus. Então, gente, salvação de pessoas, de vidas, libertação. Deus levantar líderes, músicos, levitas para adorarem ao Senhor. Estamos aqui ainda trazendo, agora mesmo domingo, vem de Cajati, gente. Vem de Cajati servir aqui no domingo. Então imagine o cansaço, são 2 horas de viagem para vir, 2 horas para voltar, tem gasolina, tem um risco dessa viagem, desse menino que vem e volta. Por que isso? Eles estão vindo nos abençoar, porque nós não temos aqui ainda. Então, e faz tempo que eu estou orando, mas eu preciso de vocês, orem conosco. Os líderes dessa casa têm orado quanto a isso, eu não tenho dúvida. Mas se nós nos juntarmos, gente, para orar com esse propósito,
Tem muitos aí que estão de bares, desviados, que já tocaram em cima de um púlpito desse. Eu creio nisso, gente. Eu não quero músico aqui de outras igrejas, não. Não precisa, gente. Deus tem um povo que vai caminhar conosco. Vai vir para esse lugar, vai passar pela integração, vai passar pelo encontro, vai ser restaurado, vai passar pelo módulo 1 e vai voltar aqui a adorar o Senhor Jesus. E eu creio que no jejum e oração nós viveremos isso para a glória do Senhor, amém? Eu creio, gente, em famílias restauradas, lares restaurados. Nós temos aqui líderes que o esposo não está servindo a Jesus, gente. Gente, isso para mim particularmente é uma guerra espiritual. Eu batalho essa batalha, vocês não têm noção. Vocês não têm noção de como eu luto essa guerra já faz tempo. Então agora, gente, nós vamos lutar juntos. Eu conto com vocês em jejum coletivo. Nós temos aqui líderes que os seus filhos estão todos fora dos caminhos do Senhor, gente. E eu luto por isso também, com a pastora e alguns líderes aí que conhecem. Mas nós vamos lutar com a igreja por nossas casas. Por nossas casas, em nome de Jesus. Esposos que não estão posicionados, esposos em vícios. Isso vai ser quebrado em nome de Jesus, isso de jejum coletivo. Nós vamos declarar sobre a nossa casa a salvação, gente. Não só da sua casa, nós vamos orar uns pelos outros. É isso que nós temos que entender, gente. Essa batalha é nossa, não é só de um de outro. Amém? Vocês estão entendendo? Amém. Eu quero ver vocês prósperos, por causa da fidelidade. Vocês têm entendido isso? Prosperidade financeira, gente. Isso é bom, é as demais coisas. Nós vamos abençoar vocês com isso também nesse jejum. Senhor, por que eu estou passando por isso? Deus vai te mostrar. Tivemos uma aula maravilhosa aqui essa semana na integração, semana passada, não foi? Semana passada, sobre a fidelidade do servo de Deus, dízimos, ofertas, biblicamente, tudo com base bíblica, gente. Se está posicionado, então vamos orar, vamos quebrar essa maldição, porque a palavra do Senhor nos garante isso. Nós queremos ver uma igreja próspera e abençoada, amém? Financeiramente também, porque não? Precisamos só de mais coisas, né? Por que temos que andar tão assim, arrochado desse jeito? Vamos quebrar no jejum e oração, gente, desde que a brecha esteja fechada, na fidelidade, amém? Por isso, glória a Deus. Então tá bom. O verdadeiro avivamento inclui, pode mudar, filho, o último aí, slide, que não tem nem versículo. Aí, o verdadeiro avivamento, queridos, ele inclui o jejum, tá? Onde nós queremos chegar, exige um sacrifício maior de nós, tá bom? Ele exige isso, biblicamente tem, e é para nós experimentar esse mover de Deus, e assim, e não fique de fora desse mover de Deus, sabe? Lá no Velho Testamento, em Números capítulo 9, a nuvem do Senhor se movia e o povo se movia. De dia e de noite, quando a nuvem se movia, o povo levantava acampamento e se movia. Às vezes ficava de um dia para o outro, e essa nuvem se movia, eles levantavam aquele acampamento correndo para acompanhar o mover de Deus, a direção de Deus. Naquela época, tinha vezes que ficava meses estacionado ali aquela nuvem, e eles ficavam ali também, porque eles queriam estar onde o mover de Deus estava, onde a presença de Deus estava. E o que eu quero que vocês entendam para nós finalizarmos, gente, entre nesse mover. Você vai ver a diferença na sua vida, na sua casa, na sua família. Você vai ver a diferença na nossa igreja. Então eu quero que você não deixe passar isso, tá bom? Não deixe passar. Vamos entrar junto com a gente, tá bom? Nós sugerimos, pastora, um jejum parcial, justamente baseado lá em Daniel capítulo 10. Um jejum parcial, gente. Você sabe o que é um jejum parcial? Um jejum parcial é uma abstenção de algumas coisas. É um jejum parcial. Existem dois jejuns que a gente entende: é o parcial ou o jejum total, tá? O que nós vamos sugerir para vocês é um jejum parcial. Aquilo que Daniel fez, está lá em Daniel capítulo 10, versículo 2, 3 e 12. Abra para mim, pastor, aí. Daniel capítulo 10, versículo 2, 3 e 12, né? É um jejum parcial. Daniel capítulo 10.
Segura a sua. Obrigado. Beijo. Daniel capítulo 10, versículo 2, 3 e 12. Olha só, vou ler para vocês, tá? Para vocês só, é a palavra de Deus, gente. Daniel capítulo 10, versículo 2. Naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas. Quantas semanas? 3. Não comi nada saboroso, carne, vinho, nem provei, e não usei nenhuma essência aromática, até se passaram as 3 semanas. Versículo 12 do capítulo 10. E ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e vim em respostas delas. Amém, gente? É uma história incrível de Daniel, viu? Quem quiser ler depois também, fica como lição de casa. Gente, a gente tem que ler Bíblia, a gente tem que conhecer a palavra de Deus, para a gente ter isso aqui, ser impulsionado, ser esticado, ser levado a querer mais do Senhor, viu? Daniel, ele fez um propósito com o Senhor, 3 semanas, ele não comeu comida saborosa, ele não comeu manjares, entenderam, gente? Então foi um jejum parcial. Então isso é o que nós queremos sugerir para vocês, um jejum parcial. O que é um jejum parcial? Nós já fizemos em Cajati um jejum de 21 dias de Daniel, lá foi 21 dias de carnes e doces. Eu que sou carnívoro demais da conta, sofri, gente do céu. Eu comia berinjela, a pastora Josi fazia uma berinjela, como é o nome? A milanesa. Gente, eu comia aquilo, parecia um bife, eu carregava a faca dela e cortava assim. Eu imaginava o bife ali depois dos 15 dias para frente. Gente do céu, mas valeu a pena. Passamos lá 21 dias em Cajati. Eles fizeram de novo agora. Então a gente está fazendo intercalado. Eles estão fazendo uma semana de doces, tudo de doce, gente, refrigerante, bolo, sobremesa, pudim, quem gosta, aquele bolo da irmã Irene, comemos muito, glória a Deus, né? Mas essa semana que nós não poderemos, é a nossa sugestão para toda a igreja. Então nós vamos nos abster, gente, de manjares, tá bom? Manjares e doces, tá? É a nossa sugestão com vocês. A igreja experiente está encerrando 21 dias, só que eles fizeram intercalados. Nós, como assim o pastor de vocês estamos iniciando aí, eu vou fazer só de 7 dias, tá bom? Nós vamos fazer 7 dias, nós vamos entregar esse jejum na sexta-feira do encontro com Deus, tá bom? Os encontristas não estão sendo convidados, estão sendo convocados, porque vocês fazem parte do propósito desse jejum, tá bom? Então nós sugerimos para vocês esse jejum parcial. O que é o jejum parcial? Sem carne, sem doces. Amém? Manjares, gente. Agora, eu tomo um cafezinho com açúcar, pastor, eu vou quebrar. Não, gente, não é um jejum total, é um jejum parcial. Eu estou falando não a manjares. Então, se eu tomar um cafezinho com um pouquinho de açúcar, um adoçante, gente, eu não estou quebrando, não é um manjar. Manjares, refrigerante, aquela Coca-Cola que eles tomam um monte de geladinha ali, aquilo é manjar. Para mim, refrigerante, doce, pudim, bolos, torta doce. Gente, isso tem muito manjar, gente. Quintinho, o que mais, gente? Chocolate, meu Senhor, Páscoa aí, né? Muito chocolate. Ei, Nath, a gente vem de fora. Domingo, não dá. Chocolate, gente. Vamos lá para a Nath, ela vai vender muito fora, gente. Em nome de Jesus. Né? O blog dela é uma delícia. Vocês estão entendendo, igreja? Amém? Tá bom? Ó, batata, mandioquinha, batata doce, berinjela, ovo, gente. Tudo quanto é jeito. Mas como eu comi ovo 21 dias, tudo quanto é jeito eu comia ovo, gente. Ovo de tudo quanto é jeito. Depois de 21 dias, falava de ovo para mim. Olha, eu não falava nada, mas pensava, né? Mas tem muita coisa. A pastora Josi sabe muita coisa para fazer. Quem não tiver criatividade, fala com ela só 7 dias, gente. É moleza, tá bom? Legumes, verdura, à vontade. Amém? Estamos juntos? Vocês estão entendendo? Maravilha. Sugestão nossa, igreja, nós vamos fazer esse jejum parcial. Outra coisa, gente, jejum sem oração e palavra, gente, é regime, é passar fome. Você vai jejuar e faça um propósito. Senhor, a partir de agora, eu estou fazendo um propósito contigo. Eu estou sacrificando a minha carne. Eu estou, Senhor, consagrando a minha vida por amor ao Senhor. Eu estou dando um exemplo, tá? Não precisa ser reza, não é a tua oração com Deus. Você ali faz um propósito com o Senhor, entrega para Ele o teu propósito e fala: Senhor, me ajuda, me dê graça, porque eu sei que tem onças aqui que gostam da carne.
Então você vai sofrer, mas não vai morrer. Vocês não vão morrer. O Senhor vai cuidar de vocês. Amém, gente? Vai ficar até de mau humor um pouquinho, mas vai dar tudo certo, porque o Espírito Santo vai te encher. Amém? Então, o jejum sem oração e sem o devocional, gente, é passar fome e fazer regime. Não tem efeito. Por quê? Você não está falando nada, não está tendo relacionamento com Deus. Você não está abrindo teu coração, você não está ouvindo Deus através da palavra. Amém? Então você tira um período, nessa semana principalmente, tira um período que talvez você nunca tenha tirado. Você tira aleatoriamente, mas o jejum, gente, é misturado no tempo com Deus. De manhã à noite, porque é isso que vai te fortalecer nele. Amém? Vocês entenderam isso? Então vocês façam isso, tá bom? Jejum, sem oração, sem palavra, é passar fome, é regime. Ó, se você não quer fazer esse, você é daquele jeito de falar, pastor, esse negócio não dá para mim, eu não consigo, é muito pouco, faça o jejum total. Eu costumo fazer, né? Jejum total, faz do teu jeito, faz até meio-dia, tá bom? Faz até tal hora, enfim, tem irmãos só para fazer, gente. Ah, pastor, eu vou fazer de meia-noite até 8 da manhã. Não, já acredita que eu já tive um indivíduo que me perguntou? Ainda vou fazer todo dia, né? Quando for 5 para meia-noite eu faço um viradão e até 8 horas da manhã eu estou de boa. Aí fica fácil, gente, o jejum desde que eu nasci, né? Então, gente, é um sacrifício, gente. O sacrifício é do tamanho da tua fé, da graça que Deus tem na tua vida. Uns conseguem ficar até mais tarde, o dia inteiro. Gente, a gente não impõe, não é imposto, é desejado. A gente está querendo que vocês desejem isso. A gente não está impondo isso. Nós vamos fazer esse modelo, o jejum parcial que tem base bíblica. Nós vamos fazer o jejum de manjares. Mas nós vamos comer legumes, ovo, mandioquinha, batata doce, e amém. E vamos dar glória a Deus. Quer fazer o total? Faça, gente. Mas o que eu quero dizer para vocês, não deixem de participar. Não fiquem de fora, gente, desse mover. Você faz parte da igreja. Você faz parte da igreja. Você só faz parte do povo de Deus. Amém? Então faça do teu jeito. Vamos começar domingo, pastor? Domingo? Domingo? Amém? Sábado? Sábado? Vamos bater o martelo, gente. Por quê? Na realidade, o jejum de Daniel aqui especifica 21 dias, mas foi ele. A gente está aqui fazendo agora um acerto. O que eu quero é que a gente entre junto nisso. Vocês entenderam, gente? Terça-feira nas células, nós vamos dar uma aula sobre isso. Todos os líderes, nós vamos falar sobre o jejum também, para tirar dúvidas. Vai ser muito legal. Nós vamos tirar o assunto que nós estamos encaminhando e vamos falar sobre jejum. Aí vocês vão poder esclarecer mais dúvidas. Nós já vamos estar vivendo esse jejum. Amém? Começa no sábado? As mulheres mais uma vez venceram, então. Pode ser sábado, então. Entregamos na sexta-feira, então. Sexta-feira à noite, no caso. A gente entrega aqui na igreja, porque chegar lá já tem janta para vocês. Então a gente entrega aqui na recepção do encontro. Fechou, gente? Lá é só carne. E nós vamos estar em carne e doce, então não vai ter sobremesa para eles. Então a gente entrega aqui. Na sexta-feira, aqui na igreja, na recepção dos encontristas, antes dele ir, a gente entrega o jejum. Aí toda a igreja está convidada a entregar o jejum aqui também. A gente vai orar junto, vai ser uma bênção. Amém? E vai ser uma festa espiritual. Quantos veio assim, gente? Amém? Podemos encerrar? Vocês estão juntos conosco? Amém? Amém, queridos? Amém. Deixa eu ver quem vai entrar no jejum aí. Quem entendeu? Meu marido está pantofe. Meu marido gosta da carninha, viu? Ela levantou a mão assim, ó. Sabe? Uma parte dela puxando para baixo, e o espiritual querendo levar para passar uma guerra ali. Mas eu senti que o espiritual venceu em nome de Jesus. Se coloca em pé, amados. Vamos orar a Deus. Depois nós vamos ofertar e vamos embora.